Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ConectaCast. E nesse episódio nós vamos falar sobre confinamento e contenção de vazamento. Mais uma vez, claro, eu não estou sozinho, estou com os nossos especialistas, o Adam e o Márcio, que são coordenadores de treinamento em emergência da Conecta. Sejam bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui para a gente poder esclarecer algumas dúvidas sobre a área de emergência química. Márcio, seja bem-vindo também. Obrigado, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. A interrupção de um vazamento pode ser uma atitude simples ou não, que irá depender das características da própria situação em si, que iremos encontrar pelo caminho. Isso é verdade? Estou certo? É isso aí, Marcelo. Na verdade, depende muito do tipo de produto químico, onde ele está armazenado, a quantidade de produto envolvido naquele acidente. E quando a gente fala sobre confinamento, ele pode ir desde de uma interrupção de um vazamento mudando de posição o recipiente, como a ações mais complexas, como fechando válvulas que às vezes estejam em difícil acesso, utilizando alguns recursos para ir mais diretamente, né, no foco do vazamento. Então ele pode variar muito. A sua atitude, a forma de agir com essa questão, ela pode variar muito. É isso mesmo, Márcio? O vazamento de produto acontecendo dentro de uma indústria e o vazamento ocorrendo, por exemplo, numa carreta, um transporte pela rodovia. Dentro da indústria nós temos já bacias de contenções pré-programadas, muitas das vezes na área de almoxarifado, depósito desse produto perigoso, o que facilita a nossa vida no atendimento. Muitas vezes a autocontenção ela já ocorre dentro da indústria. Já no caso... Digamos que estejam mais preparados, né, diante de todas os treinamentos, né? Perfeito, até porque o processo de controle pós-vazamento dentro da indústria, ele já é pré-estabelecido, ele já está preparado, certo? Ele já sabe quantidade, sabe tipo de recipiente, já fica mais fácil. Perfeito. E geralmente, dentro da indústria, muitas das vezes, nós já temos o produto que vai inertizar este produto agressivo que está vazando, né? Fato pelo qual torna a emergência um pouco mais fácil. Já no contexto de uma emergência na rua, uma logística, um transporte, né? Nós temos um pouco mais de dificuldade neste controle. Então, neste caso, falando do exemplo, né, do confinamento e da contenção para uma empresa que está transportando determinado produto, algumas situações na ação de correção dessa emergência vão ser um pouco mais complicadas. Por exemplo, o conhecimento da equipe de emergência que está se aproximando, o local em si onde o cenário dessa emergência vai acontecer, fato pelo qual a gente nunca sabe, né? É sempre um treinamento preparatório para deduzir alguma coisa. Porém, nunca vai ser uma receita perfeita. Então, por isso que o Manual da Abiquim, esse documento esse livro, né, na verdade, tão expressivo na sua área, na informação, ele nos ajuda a manter um deslocamento de espaço, né? Ou seja, eu não vou nunca me aproximar por dedução, eu vou me aproximar de acordo com a quantidade de metros que eu posso na referência da exposição desse produto, seja ele inflamável, tóxico ou afins. Legal. E se tratando de equipamentos, eu queria saber quais são os que estão disponíveis para realizar essa ação. Geralmente para contenção, né, a gente tem um tipo de equipamento, e para confinamento, para estancar um vazamento, nós temos outros tipos de equipamento, né? Tudo vai depender de qual que é a principal finalidade. Lembrando que a gente não pode absorver um produto que ainda está vazando. Então existe uma certa sequência lógica a ser aplicada, né? Primeiro a gente interrompe o vazamento, na sequência a gente começa nas ações de contenção e absorção. Então falando em confinamento, por exemplo, um equipamento que a gente vai encontrar sempre nas empresas, nas indústrias, nos locais onde armazenam e trabalham com produtos químicos, por exemplo, é o batoque. O batoque é um item que nós podemos encontrar em diversos tipos de materiais, diversos tipos, né? O mais comum é o de madeira mesmo, né? Que ele é confeccionado já de acordo com a necessidade e realidade daquela empresa, que serve como um recurso rápido para estancar. É como você imaginar uma rolha, né? Certo. Ele vai servir para tampar de fato aquele vazamento. Ele pode ser feito em formato de cunha, né, ou em formato de estaca, por exemplo, e vai servir para estancar imediatamente para que seja tomada uma atitude rápida, imediata. Em caráter provisório. Caráter provisório. Aquilo não vai poder ser usado como de forma definitiva. Na verdade, após o uso do batoque, né, é feito a contenção daquilo que já vazou, pensando em, por exemplo, um material líquido, né, tem que ser feito o transbordo, né, depois desse recipiente, né, transpor para outro recipiente para que tenhamos segurança, ver o que dá para salvar daquilo ainda, né, e evitar qualquer risco depois fazer o descarte daquele recipiente que foi danificado.
E existem outros equipamentos além dos já citados? Sim, temos diversos outros equipamentos, conforme o Adam já mencionou, referente ao Batoque. Temos equipamentos de condição coletiva também, principalmente dentro das empresas, e hoje nos transportes está sendo bastante inserido. Por exemplo, o recipiente lava-óleos, no caso de uma emergência, derramamento de algum produto perigoso nos óleos, né? Existem alguns dispositivos lava-óleos que você já insere imediatamente, automaticamente. Né? Ainda mais se tratando de olho, né, que pode ser Perfeito. cegar, inclusive. Também temos os chuveiros de emergência nas indústrias, né? E locais com operação de grandes logísticas. A gente tem sempre em algum local pré-estabelecido um chuveiro de emergência, fato pelo qual, se ocorrer durante um transbordo alguma emergência e venha cair sobre o ser humano, o corpo do colaborador, ele será direcionado a esse chuveiro de emergência o mais rápido possível para que possa se lavar e retirar a maior quantidade dessa substância química, digamos assim. Hoje nós temos também algumas substâncias, né, que elas são neutralizantes, né, ou elas vão agir rápido, né, na retirada daquela contaminação química. Não, por exemplo, existem alguns fabricantes, né, específicos para isso, e algumas substâncias que você, aplicando imediatamente na pele que teve o contato, né, quando, por exemplo, não existe a presença de um chuveiro de emergência ou de um lava-óleos, ou até mesmo numa ação em conjunto desses recursos, né, isso vai ajudar aí vamos dizer assim, a minimizar os danos que aquela substância química no contato direto com o ser humano pode causar. E agora, para finalizar a última pergunta, eu gostaria de saber se vocês poderiam destacar algum equipamento que vocês consideram importantes para o confinamento e para a contenção dos vazamentos. Muito bem. Além dos recursos que a gente já citou aqui, como os batoques, etc., existe, na verdade, em alguns locais, né, um kit ambiental, que é assim que se chama. Esses kits ambientais, eles ficam estrategicamente posicionados e, claro, né, que é importante que sejam kits que sejam condizentes com o tipo de armazenamento e tipo de produto que tenha na empresa, né? Então, alguns itens que a gente vai encontrar nesses kits, por exemplo, alguns EPIs específicos, como, né, roupas específicas protetivas contra respingos, né, máscaras específicas para produto que possa ser, talvez, não só para a questão do respingo, mas ele possa vir a ter um grau de toxicidade, óculos de segurança, e também alguns recursos para absorção e descarte apropriado desses produtos. Também dá para a gente destacar, ainda falando em contenção, né, em confinamento, por exemplo, algumas cintas que nós temos, que são cintas que nós usamos para estancar. Essas cintas, elas têm ali um tampão, como se fosse um tampão de neoprene, que você tem lá um tipo de trava catracada, que você, com o movimento que você vai executando, ele vai criando uma pressão sobre o recipiente, né, estancando completamente esse vazamento. É um pouco mais complexo o uso desse, né? Então, assim, alguns produtos... um pouco mais de conhecimento. Na verdade, até o conhecimento e a habilidade para utilizar o equipamento em si. Isso. Não digo na questão, não é difícil de usar, mas é que precisa treinar isso previamente para que não haja... Exatamente. Além disso, por exemplo, também nós temos... tem um polímero que você encontra nesses kits, por exemplo. Esse polímero é como se fosse um granulado, né, que você encontra num recipiente. Tem de algumas marcas, né, específicas, que você, na mistura com água, ou às vezes com a própria substância, você consegue estancar, fazer uma vedação imediata para pequenos furos, né? E essa vedação, ela garante, por exemplo, um tempo hábil para você tomar uma iniciativa mais definitiva. Então, esses são alguns dos vários itens que você pode encontrar dentro dos kits ambientais. E é importante, né, que nós, né, educadores e também os trabalhadores se familiarizem com o kit que tem dentro da empresa, né? Não adianta a gente imaginar que um kit é padrão para todas as situações, como um extintor, né, que a pessoa, quando não tem um conhecimento sobre o tipo de extintor, ela acha que tudo é de água, tudo apaga fogo, né? Então eu preciso saber, assim, não é bem assim. Então o conhecimento prévio sobre o recurso que se tem à disposição é importantíssimo. Que legal. Mais uma vez, eu tenho que agradecer tanto conhecimento que vocês estão passando pra gente. Vamos lá, considerações finais, uma dica bacana para quem está assistindo a gente. Muito bem. Primeiramente, agradecer, Marcelo, a oportunidade. Que isso, né? Uma honra. E dizer que, como consideração final, né, busca os conhecimentos relacionados a essa área, se familiarize com os recursos que você tem à sua disposição e entra lá no site da Conecta, né? E assista aos outros cursos, né? Se inscreva nos outros cursos aí, que certamente vai enriquecer demais o conhecimento de vocês. E você, Marcião? Concordo totalmente com o Adam. Até nós, profissionais de emergência, a melhor maneira de estarmos preparados para isso é estudando e buscando o conhecimento a cada dia.
Não tem como ser diferente. Cada emergência é uma emergência, cada situação é uma situação, e todos os dias a indústria química formula novos produtos, novos processos, e a gente tem que estar sempre atualizado para poder atender a melhor emergência da melhor maneira, dentro das melhores condições. A gente lida com vidas, então estar preparado é o melhor caminho. E a Conecta está aqui para isso, para trazer conhecimento para todos e todas vocês. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e até o próximo vídeo.